E voltamos toda trabalhada no colar. Se o colar fizer barulho, não tem problema. O importante, vou ficar aqui quase paradinha assim, ó. Sejam todas e todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Jana Guinon, eu sou atriz, pedagoga e mestranda em Patrimônio, Cultura e Sociedade na Rural. E, como nós falamos nos vídeos anteriores, esse é o nosso terceiro vídeo, tá, gente? Nossa live, a hashtag Fala, foi selecionada no edital Cultura Presente nas Redes. E a gente resolveu vir para esse canal, YouTube, para poder ter acesso a outros tipos de público, não é isso? Então, a minha convidada, eu adoro encher a boca dizendo isso, a minha convidada é a doutora Helena Teodoro. Doutora Helena Teodoro, ela é filósofa, pedagoga, sexóloga, pós-doutora em História Comparada na UFRJ, coordenadora do grupo de pesquisa Lupa Carnaval, Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas de Carnaval da UFRJ, que eu tenho a honra de fazer parte também. Atuou como jurada no Estandarte de Ouro do Jornal Globo durante 27 anos, coordenou o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, na FATEC. Autora dos livros Mito e Espiritualidade, de 1996, Os Ibejes e o Carnaval, em 2009, Caderno da Cultura Afro-Brasileira, em 2009. Yansan, Rainha dos Ventos e Tempestades, em 2010, e Martim da Vila, Reflexo no Espelho, em 2019. Essa mulher é poder, gente. Enfim, para quem não sabe, a gente tem todas as quartas-feiras, às 14 horas, live lá no Instagram, tá bom? Para quem quiser saber mais um pouquinho. Bem, convido a nossa maravilhosa, esplendorosa Helena Teodoro para falar o que significa princípio masculino em princípio feminino. Cric, cric, cric. Vamos saber? Helena, conta pra gente o que é esse negocinho aí de princípio masculino e princípio feminino. A comunidade preta brasileira é formada por escravizados de diferentes países. Temos aqui elementos de Angola, que vieram primeiro, do Congo, do Benin, da Costa do Marfim e, por último, da Nigéria. Os nigerianos são os Nagô, que tiveram uma grande influência por conta da sua organização política e religiosa e por terem vindo para cá reis, príncipes, princesas, elementos filósofos que são lideranças importantes e, inclusive, alguns malês. Um dos elementos básicos que influenciou toda o pensamento, o processo civilizatório africano no Brasil foi exatamente os rituais e a filosofia Nagô. Dentro da visão dos nigerianos, Olorum, Deus, criou tudo que existe, todos os sistemas solar e outros sistemas, e todo o universo é regido por Deus. E ele trabalha em função de uma visão de princípio masculino e princípio feminino, sendo que o princípio feminino é tudo aquilo que gera, que transforma, que cria, que é social e que é sagrado. O princípio masculino é aquele que administra, que reina e que também tem seus aspectos sagrados. Essa relação entre o princípio masculino e o princípio feminino é estabelecida por Olorum como sendo complementar. Todos somos submetidos a uma ideia de preocupação com a natureza e todos somos ar, água, terra e fogo. É muito ilustrativo disso, é um mito muito interessante de formação da Terra, que contam os antigos que Olorum chamou os seus ministros para criarem vida na Terra e mandou que eles pegassem as Iabás, os orixás femininos, e juntos viessem para cá para criar a vida, e deu para eles o saco de semente de vidas.
Os orixás masculinos acharam que eles dariam conta e não fizeram contato com as Iabás, com os princípios femininos. E vieram, plantaram todas as sementes do saco da existência e nada aconteceu. E eles voltam desanimados, dizendo para Deus que não tinham conseguido fazer com que crescesse vida na terra. Olorum, na mesma hora, perguntou: vocês levaram as Iabás? Eles disseram: não achamos necessário. Eu disse que vocês levassem as Iabás. Vão lá, peçam desculpas e retornem, que aí as sementes irão vingar. Nada pode crescer sem que quem transforma, quem desenvolve, quem cria, que são as Iabás, estejam presentes. E assim eles fizeram. Yansan, orixá feminino, vento, ficou assim um pouco injuriada, não queria perdoar, mas afinal era importante criar vida na terra e as Iabás vieram. Então a gente tem as sementes com os homens, mas são as mulheres que criam, que desenvolvem no seu útero. E para haver vida é preciso que haja harmonia entre princípio masculino e princípio feminino. Esse sentido é um sentido muito importante na tradição negro-africana, porque, inclusive, princípio masculino é diferente da ideia de homem e mulher. Dentro do mundo judaico-cristão, a visão é que Deus cria o homem primeiro de uma costela de Adão, é que vem a mulher, e daí uma visão de subordinação e de submissão das mulheres em relação aos homens. No mundo africano, a relação entre princípio masculino e princípio feminino é de igual importância e necessidade para o desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento do mundo. Então temos os orixás representados pelas energias da natureza, ar, água, terra e fogo. Então nós temos a água e temos a terra, temos o ar e temos o fogo. Então esses 4 elementos são absolutamente necessários para que se tenha vida e há um equilíbrio entre eles. Temos 2 componentes femininos, de princípio feminino, e 2 componentes de princípio masculino, e a vida só funciona dessa forma. Então, é muito interessante ver como, numa comunidade terreiro, as mulheres são colocadas de um lado e os homens são colocados de outro, porque, pelos mitos, não é? Deus tem o princípio feminino à esquerda e o princípio masculino à direita. E dessa maneira, nas comunidades terreiros de candomblé, de umbanda, a gente vai ver homens à direita, mulheres à esquerda. Antigamente as baianas também só giravam para a direita. Esse sentido de princípio masculino e de princípio feminino acaba com essa nossa visão de questão de gênero. Essa invenção é uma invenção do mundo judaico-cristão, não é da nossa tradição. Na tradição Nagô, nós temos todo um sentido de uma linha única de filiação a Deus. Então Deus, o Olorum, criou tudo. Criou o universo, criou todo o espaço sideral, criou todos os planetas e, inclusive, criou todos os éboras, que são forças da natureza que não conhecemos, os orixás, que nós traduzimos como as energias do ar, água, terra e fogo, todos os ancestrais, que são aqueles elementos criados na terra que perderam a sua corporeidade, os seres humanos, que são todos os que vivem na terra, os animais, os vegetais, os minerais, são todos filhos de Deus numa linha reta. No mundo judaico-cristão, a gente tem Jesus como filho de Deus e os outros só têm acesso a Deus através dele. É muito interessante se ver a diferença da cosmogonia Nagô, que trabalha como um sistema onde todos
têm que estar entrelaçados. A gente tem o sistema de culto às folhas, que é a representação da vida na terra, tendo elementos que vêm de fora, o ar e a água. Temos o sistema dos ancestrais, aqueles que já viveram aqui e que perderam a sua corporeidade, mas têm o seu espírito e as influências de suas ideias deixadas aqui. Os humanos, né, que somos nós, fazendo então com que a gente tenha uma experiência acumulada, deixada por esses ancestrais, que é Orunmilá, representado por Ifá, e representam todas as histórias vividas pela humanidade em 10.000 anos de observação do homem sobre o mundo. Então, o sistema Nagô trabalha com o Ifá, com as folhas, com os ancestrais e com os seres humanos. É muito importante se entender, então, que o princípio masculino e o princípio feminino, eles estão sempre juntos, de mão dada, são complementares e não antagônicos, como no mundo judaico-cristão, onde se estabelece um mundo de todas de um lado, de todos do outro, dentro da visão negro-africana. Todos são importantes, todos, todas, todes. Todos aqueles elementos que são fruto da natureza são filhos de Deus. Todos os animais, todas as plantas, todos os seres que existem no mundo são filhos de Deus. E essa diferença faz com que na nossa tradição a gente tenha em cada comunidade terreiro, em cada agrupamento humano, a aceitação do que é diferente, do que é diverso, porque todos somos basicamente filhos de Deus. Então, entender uma ideologia como essa, que é a ideologia do axé, da energia de vida, que todos têm energia de vida, é básico e fundamental para que nós possamos continuar. Ai, Helena. Ai, meu Deus. Ui, meus deuses e deusas. Helena, muito obrigada. Muito obrigada, Jana Guignon, pelo convite de participar com você dessa empreitada musical. Beijafras! Ai, Helena. Helena é tudo, né, gente? Vamos parar pra pensar? Ouvir Helena, a gente toma um outro sentido da vida, a gente passa a analisar a vida de uma outra maneira. Ai, que maravilhoso. E aí, como nós estamos aqui, né, dando pintas duas, amanhã a gente volta no nosso quarto e último encontro, falando sobre a questão do princípio masculino e princípio feminino. E agora a gente vai trazer para esse universo ainda mais da cultura afro-brasileira. Esperamos por você, tá bom? Obrigada. Tchau.